Fala, Doc, beleza? Aqui é a Larissa. Hoje a gente volta para mais uma aula do nosso módulo de pneumologia, falando um pouquinho sobre o tabagismo. Aqui, Doc, fica uma pergunta para você tentar responder. Dá pausa no vídeo e pensa qual você acha que era o gabarito correto. Não tem problema se nesse momento você não tiver certeza dele. Até o final da aula, tenho certeza que você vai chegar a uma resposta. E lá a gente confere qual era o gabarito, beleza? Doc, o tabagismo é uma doença crônica causada pela dependência de nicotina e classificada no CID-10 como F17.2. Além disso, ele é reconhecido pela OMS como a primeira causa de morte evitável e de adoecimentos também, uma vez que é um grande fator de risco para diversas doenças, como as dos pulmões, em destaque a asma, a bronquite crônica, o enfisema pulmonar e o câncer de pulmão, as do coração, como o infarto do miocárdio, angina do peito e doenças coronarianas crônicas. As do cérebro, como o acidente vascular encefálico e o infarto cerebral. E as das artérias, como a doença vascular periférica, além de gerar impotência sexual, infertilidade, catarata, osteoporose e menopausas precoces, além de aceleração do envelhecimento. Não fumando ou parando de fumar, essas doenças diminuem mais de 30%, chegando em uma queda de 90% no câncer de pulmão e na DPOC. Quem não fuma tem uma melhor qualidade de vida e vive 10 a 15 anos a mais. Além de ser um problema de saúde individual, é também um problema de saúde coletivo, devido ao tabagismo passivo, exposição à fumaça exalada pelos fumantes e por produtos de tabaco durante a sua queima. Tabagistas passivos também estão mais expostos ao desenvolvimento de doenças e agravos da saúde. A nicotina é a grande responsável pela geração de dependência ao cigarro. Ela é um alcaloide presente na folha do tabaco com propriedades psicoativas, que proporcionam prazer pela descarga de dopamina no sistema límbico. A cada tragada, o fumante recebe uma descarga de dopamina em cerca de 10 a 19 segundos. A concentração da nicotina vai diminuindo em cerca de 20 a 30 minutos, e isso gera uma compulsão, o forte desejo de consumir uma substância, nesse caso, pelo reforço positivo da sensação de bem-estar gerado pela dopamina. Com o tempo, o fumante pode desenvolver tolerância, ou seja, a necessidade de doses cada vez maiores da substância para alcançar os efeitos que, inicialmente, eram conseguidos com doses menores. É possível, Doc, que a gente mensure o nível de dependência de um paciente à nicotina pela escala de nicotinodependência de Fagerstrom. São 6 perguntas, em que cada uma delas vale uma certa quantidade de pontos, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Ao somar esses pontos de cada resposta, a gente chega no nível de dependência do paciente, que é a seguinte. De 0 a 2, ela é muito baixa. 3 a 4, baixa. 5, moderada. 6 a 7, elevada. 8 a 10, muito elevada. Mas na prática, Doc, a dependência alta é caracterizada quando o paciente fuma 20 ou mais cigarros por dia e ou fuma o seu primeiro cigarro em até 30 minutos depois de acordar. Por todos esses motivos, Doc, é imprescindível para o médico que, sempre que possível, aborde e aconselhe seus pacientes sobre o tabagismo. Essa é a medida mais custo-efetiva e de impacto na redução da mortalidade e morbidade por diversas doenças, assim como no aumento da qualidade de vida. Algumas abordagens já foram desenvolvidas para isso. A abordagem breve ou mínima é voltada para os médicos que não conseguirão fazer um acompanhamento do paciente, como plantonistas de pronto-socorro, de pronto atendimento, na triagem, etc. Mas que mesmo assim podem iniciar esse processo de cessação do tabagismo. Ela consiste em perguntar, avaliar, aconselhar e preparar o PAP. O fumante, para que ele deixe de fumar, mas sem, no entanto, acompanhá-lo nesse processo. Já a abordagem básica baseia-se nos mesmos pontos: perguntar, avaliar, aconselhar e preparar, mas acrescenta-se acompanhar o fumante. E aí a gente tem o PAAPA. E aí segue-se esse acompanhamento para que ele efetivamente deixe de fumar. Ela é mais aconselhada que a anterior porque ele prevê esse retorno do paciente para o acompanhamento na fase crítica de abstinência, que é quando a gente costuma ter algumas recaídas aí e
uma perda nesse processo de cessação do tabagismo. Ao perguntar para o paciente se ele fuma, quanto fuma e se tem interesse em parar de fumar, a gente pode classificar o seu comportamento em alguns estágios. Na pré-contemplação, ele nem considera parar de fumar em 6 meses e nega os malefícios do tabagismo. Na contemplação, ele pretende parar nos próximos 6 meses, mas segue no comportamento ambivalente. Reconhece que precisa parar, mas valoriza o tabagismo. Na preparação, ele pretende parar no próximo mês e está se preparando para isso, como com as técnicas comportamentais. A ação é quando houve efetivamente a suspensão do tabagismo. A manutenção é quando ele se mantém sem fumar. E a recaída é quando o paciente que parou de fumar por um tempo acaba voltando a fumar em algum momento por algum determinado motivo. Os fumantes, Doc, que não estiverem dispostos a parar de fumar nos próximos 30 dias, devem ser estimulados a pensar sobre o assunto e deverão ser abordados novamente no próximo contato. Já aqueles que querem parar de fumar, deve-se dar início ao tratamento, o qual não deve ser inferior a 3 meses, mas pode variar muito de acordo com o paciente e da sua relação com o médico. A primeira fase do tratamento é a fase intensiva, em que a gente tem o objetivo da cessação. Nela, a gente vai ter consultas semanais. Na primeira consulta, a gente vai avaliar os aspectos pessoais, o histórico do tabagismo, o grau de motivação e de dependência, além de verificar os sintomas respiratórios e de outra natureza. A gente também vai solicitar exames de avaliação conforme forem necessários e possíveis, como, por exemplo, raio-x de tórax e espirometria. Deve-se também explicar o programa no seu conjunto, enfatizando-se os 4 passos básicos, que é querer, preparar-se, marcar o dia D e manter. Na segunda consulta vão ser revisados os exames feitos, completados os dados necessários e exposto com mais detalhe o programa. Vão ser também enfatizados os itens da terapia cognitivo-comportamental, que a gente vai ver um pouquinho melhor logo em sequência. Nessa consulta, a gente também deve avaliar se há uma indicação de medicamentos e escolher o melhor esquema terapêutico para esse paciente. Além disso, a gente deve marcar o dia D, ou seja, aquele dia em que o paciente vai parar de fumar, e a gente recomenda que ele esteja dentro das próximas 3 semanas. A terapia cognitivo-comportamental é de suma importância na cessação do tabagismo, sendo indicada em todos os casos. E as suas técnicas consistem em identificar as situações de risco de fumar, adquirir conhecimento e desenvolver habilidades para enfrentar as situações de gatilho e reforçar os objetivos e as motivações para parar de fumar, bem como os mecanismos de gratificação e os benefícios de se parar de fumar. Sobre os benefícios de parar de fumar, a gente pode mostrar para o paciente que eles são de curto a longo prazo. Por exemplo, após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após 2 horas, não há mais nicotina circulando no sangue. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 12 a 24 horas, os pulmões já estão funcionando melhor. Após 2 dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar e já degusta melhor a comida. Após 3 semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora. E após 1 ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade. Com isso, o paciente vai estar mais preparado psicologicamente para enfrentar as dificuldades da cessação do tabagismo. Ele será o agente de mudança do seu próprio comportamento. A terapia medicamentosa tem como objetivo minimizar os sintomas da síndrome de abstinência e facilitar a abordagem cognitivo-comportamental, devendo sempre ser utilizada junto com essa. Ela está indicada para pacientes com grau moderado a muito alto de dependência, aqueles que já tentaram parar anteriormente sem uso de medicamento e não obtiveram sucesso, e para aqueles sem contraindicações clínicas. São medicamentos de primeira linha. A terapia de reposição da nicotina. Essa deve ter seu início logo no dia D. E a gente tem como opções os adesivos transdérmicos de nicotina, com 21, 14 e 7 mg, que devem ser usados 1 a cada 24 horas por 12 semanas.
A goma de mascar de nicotina, que tem de 2 e de 4 miligramas, e deve ser usada ali de acordo com a necessidade, uma a cada hora até 8 em 8 horas, também por 12 semanas. Além delas, temos as pastilhas de nicotina de 4 miligramas, que podem ser usadas uma a cada 2 ou 3 horas. Doc, mas a gente tem que lembrar que as gomas e pastilhas de nicotina são contraindicadas para pacientes com IAM ou acidente cerebrovascular recente, bem como para aqueles com arritmias cardíacas graves, angina do peito, afecções ativas de articulação temporomandibular, hipertensão descontrolada ou com hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula. Pode-se lançar a mão também do cloridrato de bupropiona, o BUP. A bupropiona diminui os sintomas de abstinência e controla a ansiedade. O seu uso deve ser iniciado 8 dias antes do dia D. E a sua dosagem segue o seguinte esquema: 150 mg do primeiro ao terceiro dia, uma vez ao dia, e depois ela deve ser mantida nessas 150 mg, mas 2 vezes ao dia. Mantém-se o tratamento por 12 semanas. Deve-se lembrar também que ela tem uso contraindicado em pacientes que já tiveram convulsões. Por fim, Doc, a gente tem a vareniclina, que é um medicamento que também pode ser usado, mas não está disponível pelo SUS. Ela age reduzindo a fissura e os sintomas de abstinência, mas também reduzindo a sensação de recompensa através do bloqueio da ligação da nicotina. Ela deve ser começada a tomar também 8 dias antes do dia D, nas doses de 0,5 mg ao dia do dia 1 ao dia 3, 0,5 mg de 12 em 12 horas do dia 4 ao dia 7 e, após isso, 1 mg de 12 em 12 horas. E mantém-se esse tratamento por 12 semanas. E aí, Doc, acertou a resposta? Era a letra E. Doc, agora a gente vai fazer alguns flashcards, beleza? Então dá pausa no vídeo e tenta responder mentalmente. Logo em sequência, eu mostro a resposta. Qual é a substância responsável pela dependência ao cigarro? A nicotina. Na escala de Fagerström, uma dependência muito alta soma quantos pontos? 8 a 10 pontos. Quais os pontos da abordagem básica? Perguntar, avaliar, aconselhar, preparar e acompanhar. Quais dispositivos podem ser utilizados para a terapia de reposição de nicotina? Adesivos transdérmicos de nicotina, goma de mascar de nicotina e pastilhas de nicotina. Qual medicamento disponível no SUS pode ser usado para a cessação do tabagismo? Cloridrato de bupropiona. Aqui, Doc, fica um resuminho para você da nossa aula. Dá um print, guarda no coração e leva consigo sempre que precisar, beleza? Essas são as nossas referências.